Obrigado por sua mão sobre nós, que te tememos. Obrigado por esse ano que o Senhor já nos faz usufruir da sua presença, da sua palavra. Obrigado pela visão celestial, nós haveremos de persegui-la. E vamos experimentar tudo que o Senhor diz e tem para nós. Obrigado por Isaías 61, que diz que o Senhor nos ungiu com vestes de louvor. A murmuração, a ingratidão não fará mais parte da nossa vida. O espírito crítico e reclamador não habitará mais no nosso meio. Mas nós seremos tomados com essa atmosfera de adoração, de louvor, de reconhecimento, de milagres, de paz, de contato com tua voz, do mover do Espírito, de tua presença, onde o Espírito vem e escreve nas tábuas do nosso coração, onde a gente é arrancado da mesmice. E aquilo que está em Romanos, no capítulo 6, diz que os que estão em Cristo vão andar em novidade de vida. E vai se cumprir Malaquias 4, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ele vai adiante de você, abrindo caminhos. Ele nos dá vitória. Por onde quer que formos, Ele nos dá vitória. Diga comigo, Ele nos dá vitória. Obrigado, Pai. Estou muito feliz por esse tema. Estou muito feliz pela palavra do nosso querido pastor Borba no primeiro momento do ano, no último culto que tivemos em dezembro, falando do tabernáculo de Davi, à luz do Novo Testamento, se cumprindo. Em Atos 15, levantaria o tabernáculo caído de Davi. E isso dizia respeito aos gentios se convertendo. E um ambiente de adoração como houve nos dias de Davi, sendo reproduzido hoje. Porque o que Davi foi no Velho Testamento, Jesus é o Davi do Novo Testamento. Por isso que Jesus é dito como filho de Davi. Talvez você diga, mas Maneco, Jesus como Davi, salmista, cantor. Sim. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 2. Vamos pensar biblicamente. João capítulo 4, Jesus disse, o Pai procura adoradores. Mas Ele morreu na cruz, ressuscitou, foi para o trono de Deus. Aí Hebreus capítulo 2 diz que agora Ele como sumo sacerdote, Ele levou muitos filhos à presença do Pai. Ele disse, o Pai procura adoradores. Mas em Hebreus 2 diz que Ele levou muitos filhos à presença do Pai. Eu não vou dizer o versículo porque eu quero provocar que você leia Hebreus 2. Mas num dado momento, em Hebreus 2, a Bíblia diz que Jesus, Ele se une à congregação na face da terra, a igreja dos santos. Ele desce, Ele se junta a nós em espírito. Em Hebreus 2, Ele diz ao Pai, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olhe para alguém perto de você e diga assim, Ele vem cantar com a gente e adorar ao Pai. Talvez você diga, e o que é isso? O Espírito de Cristo vinha sobre os profetas para profetizarem. Mas nessa dimensão, o Espírito de Cristo vem sobre todos os santos para a gente adorar com o próprio Cristo ao Pai.
Se você nunca se descobriu como um adorador, eu declaro que hoje de noite uma semente está caindo dentro de você. E ela vai crescer. Talvez aquilo que você olhava, dizia, eu não sei por que esse povo tão exagerado, por que lágrimas, por que dança, por que dá um brado tão alto, e você criticava. Eu quero te dizer que você vai se tornar esse tipo de pessoa. Porque foi num contexto desses que Davi, quando trouxe a Arca da Aliança, com intensidade, olha para alguém perto de você e diga assim, é preciso intensidade. Ah, Maneco, mas é meu jeito, é meu temperamento. Eu sei qual era o meu temperamento, mas quando esse fogo da adoração me tocou, ele quebrou o meu temperamento. E um adorador que não se importava com o que os outros achavam, se levantou dentro de mim. Davi tinha essa intensidade. Trazendo a arca, colocou num lugar de destaque, como bem pastor Tiago Borba falou. Quando entrou em casa, depois de toda uma festança grande, violenta, depois lê lá 1 Coríntios, 1 Crônicas 16, 15, 16, 17, 18. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Mical, esposa de Davi, filha de Saul, chegou para Davi. Ei, Davi, como é que você faz uma coisa dessa? Dançando diante do Senhor, criticou ele pesadamente. Se você não sabe o que é adoração bíblica, não critique quem adora. Busque ter uma experiência antes de falar qualquer coisa. Aí Davi disse, sabe o que? Mical, o que você viu eu ainda vou fazer um pouquinho mais. Porque mesmo ele sendo rei, ele não tinha vergonha de colocar sua coroa aos pés do Rei dos Reis. Ele se humilhava. Existe um elemento de humilhação diante de Deus na adoração. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que depois daquele dia, o ventre daquela mulher crítica nunca gerou um filho. Isso me mostra que quem critica se torna infértil. Se você não se tornar esse adorador que a Bíblia deseja que nós sejamos, pelo menos elimine a crítica da sua vida, de quem adora. Eu ia começar por outro lugar, mas vou começar por esse. 1 Crônicas 18, abre aí tua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 18. Citei agora há pouco que Davi disse no Salmo 81, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 longe dele. Davi era um rei conquistador, mas era um rei adorador. Diga comigo, um rei conquistador e um rei adorador. Você já examinou na sua Bíblia que Davi, além de ser um rei adorador, instituiu adoração e música, 288 cantores revezando 24 horas por dia. Ele particularmente criou 1004 instrumentos musicais. A gente tem aqui um pouquinho. Se ele chegasse aqui e dizer só isso. Se ele chegasse aqui, ele ia dizer, cadê o coral? As vozes. De todo mundo sim, mas cadê as afinadas? Aqui, um negócio para arrepiar. Mas para que isso tudo? Olhe para alguém perto de você e diga assim, Deus merece.
Ele cultivava isso. Em alguns momentos, ia com os seus soldados para a guerra. Olha o que diz 1 Crônicas 18. Vou ler a partir do verso 1. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Verso 4. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Verso 5. 1 Crônicas 18, 5. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Olha o verso 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Ponto e vírgula. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Repete comigo, diga assim: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. De onde você imagina que vinha o poder, a força, a habilidade, as estratégias de vencer batalhas? Da sabedoria de Davi? Não. A Bíblia diz que o Senhor dava vitórias. Você tem feito 1001 coisas. Senhor, cadê o resultado? O Senhor diz: vem me adorar. Se rende aqui. Te prostra, derrama teu coração, te quebranta. Diz que depende de mim. Porque eu vou te ungir. Paulo diz, numa das suas cartas, que o Senhor, a unção, lhe conduzia em triunfo. Parece que Paulo pegou o mesmo espírito de Davi. Algo divino vinha, que lhe dava um toque sobrenatural e lhe dava vitória. Por onde quer que Davi fosse, o Senhor lhe dava vitórias. Ele era guerreiro? Lógico. Sabia manusear armas? Sim. Mas eu imagino que era nos tempos de adoração, de gratidão, de presença, de dependência, de rendição, de amor, de não ter vergonha do Deus que ele servia. De um desejo de Deus acima das outras coisas. Nem mulher, nem esposa, nem filho, nem posição, nem dinheiro, nem nada. Roubava ele. Eu declaro que se tem outras coisas tomando o lugar de Deus, enquanto eu falo, um vento do Espírito está derrubando esses troços, velho. E aquilo que Isaías 61 diz, vestes de louvor e adoração estão caindo aí sobre você. E vão desembaraçar a sua vida. O que me chama a atenção de 1 Crônicas 18, volta para lá. Verso 6 diz, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Olha o verso 13, diz de novo a mesma coisa. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Quando uma verdade é dita duas vezes, parece que Deus quer comunicar algo. Agora, se a gente for no livro de Salmos, eu vou ler aqui 3. Salmo 7, verso 17. O salmista diz, darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Altíssimo cantarei louvores.
Se você for lá para o Salmo 149, 150, diz assim o salmista: estejam os altos louvores na sua boca. Não, a gente tem até que cantar na igreja, mas esse negócio de cantar alto, de dar um brado, e você fica incomodado. Às vezes eu fico incomodado com a altura do som, mas das vozes dos irmãos, não. Altos louvores. Aí ele diz: ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Olha o que diz o Salmo 35, 18. Renderei graças na grande congregação. Fala comigo, render graças. Porque, irmãos, Deus merece. Agora olha o Salmo 100. Eu estou com minha mãe aqui. Nos meus dias de infância, todo dia tinha que ter leitura bíblica. Eu e minha irmã. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, irmãos, olha ela aqui de pé. Aí às vezes a gente ia ler a Bíblia, eu estava com sono e queria dar aquela enrolada nos meus pais. Aí eu ia ler, e às vezes ia ler com a língua enrolada, o sono caindo naquela coisa, e dizia: lê direito, rapaz. Eu acho que por isso que eu leio tão bem. Fala direito. Se eu lesse errado, engolindo as letras, ele dizia: começa de novo. Lá estava eu, lendo de novo. Aí para enrolar e não ser um texto tão grande, eu li o Salmo 100. Sabe o que diz o Salmo 100, verso 4 e 5? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Meu Deus do céu. Eu declaro que esse espírito de gratidão que desde o primeiro momento do mês de dezembro a gente está ministrando aqui, isso vai pegar em você. Se você não viu a ministração de Daiane, chegue em casa, ouve, porque isso pode salvar a tua vida, salvar teu ano. Irmãos, essa mulher pregou hoje de manhã, ensinou, estava debaixo de um espírito profético, que sacudiu minhas entranhas. Escuta o que ela falou hoje. Porque quando Deus criou o homem, eu gosto do que Isaac W. Kenyon, autor dos nossos livros aí, ele diz: por 6 dias Deus criou a terra, no 6º dia criou o homem. Mas Deus criou a terra para servir o homem. No 6º dia Deus criou o homem para quê? Para o servir e o adorar. Se pudéssemos olhar a Bíblia e colocar um óculos só para entender adoração, nós íamos ficar de queixo caído. As instruções, os chamamentos, as ordenanças, o cuidado desse contato com Deus. Porque Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos veem. Conhecer Deus só de ouvir, irmãos, é muito pobre, muito michuruca, muito pouco. Você tem que conhecer Ele, o amor dEle, a presença dEle, o refrigério que só vem dEle, a sabedoria, a instrução, a unção. Ele está te dizendo: eu te criei para você estar diante de mim, me conhecer, me ouvir, entender os meus caminhos para a sua vida. Ele está te atraindo nessa noite.
Eu até entendo que Deus tem tarefas para a gente fazer. Mas Ele, antes disso, Ele quer que nós entendamos nossa primeira chamada. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Estava sentado ali me lembrando, 34 anos de crente, ainda não cheguei lá. Eu quero conhecê-lo. Já experimentei algumas coisas. Sou um homem da palavra, um ensinador. Você não conhece minha vida pessoal. Eu me sentei ali e disse: rapaz, eu nem estudei tanto para estar ministrando hoje. O Senhor disse: mas você vem pensando e estudando adoração há 32 anos. Eu declaro que algo vai acontecer na sua vida. Eu declaro, irmãos, que a gente vai facilitar a atmosfera coletiva aqui. Esse pessoal que vem para aqui não é para ficar como um animador de auditório, tentando arrastar o bode para dentro d'água. Não. Eu declaro que vão chegar dias aqui que a gente vai estar tão cheio de gratidão, 5, 10, 20 minutos antes do culto começar, que quando começar aqui o louvor vai dar um curto-circuito, uma explosão, sei lá o que é que vai acontecer. Por causa do reconhecimento para Ele. Diga comigo: Ele merece as minhas ações de graças. Vamos encher esse ambiente de ações de graças. Em português, em línguas. Levanta tuas mãos. Toda boa dádiva e dom perfeito vem de ti, Senhor. És o Pai das luzes, és o Deus de amor. Nossas mãos se levantam, nossa boca se abre para te dizer que tu és bom e o teu amor dura para sempre. E a tua fidelidade é de geração em geração. E os que te adoram vão experimentar o que o Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, descansará. Para que se cumpra o que o Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A psicologia não explica, a ciência não explica, mas os que experimentam dizem: eu estive com Ele e tudo mudou. Só mais um pouco, levanta tuas mãos. Eu percebo um momento de visitação divina. Ele te ungindo, Ele te tocando, Ele te colocando nos braços como uma mãe que cuida e acaricia o seu filho. E Ele te diz: ao invés de lamento, eu coloco um cântico novo na tua boca, e tu me exaltarás, me reconhecerás e viverás em mim.
Aquele Espírito de Cristo que eu disse que ia tocar, está tocando você. Levante sua mão. Você vai cantar no seu quarto, você vai cantar dirigindo, você vai cantar nos tempos difíceis, e os milagres vão acontecer diante dos teus olhos. Ele está dizendo, porque o que eu fiz com Davi, eu estou a fazer com os que estão em Cristo. Enquanto você me adora, enquanto você me dá graças, enquanto você me louva, por onde você for, eu vou te dar vitórias. Porque aquele que se humilha diante de mim, a esse eu exaltarei. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor. Você vai experimentar uma força que vem do alto. Obrigado, Pai. Aleluia. Diga comigo, Deus é comigo. Vou dar um descanso ali para o tecladista. Abre comigo tua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Me impressionou esses dias ver que no livro de Colossenses fala sobre graças, dar graças a Deus. Colossenses 2 diz-nos assim: ora, como recebestes Cristo Jesus. Quem já recebeu Cristo Jesus aqui? Dá um glória a Deus e um aleluia. Isso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeira parte, você fez uma festa. A segunda, você vai refletir: eu estou andando nele? Parte do andar nele envolve nos tornarmos esse homem, essa mulher, que a Bíblia nos chama a ser, que o adora. Um dos textos mais chocantes, tanto de Mateus 4 como Lucas 4, a tentação de Jesus. Olha que interessante, 3 tentações Jesus sofreu. Transforma essas pedras em pães, vai na ponta do templo, atira daí. Aí Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No pináculo do templo, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo disse: mas Deus diz que Ele manda os anjos. E a última tentação, o diabo veio para arrebentar. Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos. Aí Jesus disse: diabo, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Ele não estava somente citando uma escritura, ele estava dizendo: eu pratico isso, eu sou adorador de Deus. E eu tenho uma chave muito poderosa nesse versículo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fazer aquilo que a chamada de um ministério nos comissiona. E qual é a sacada desse versículo? Adoração vem antes de ministério. Jesus teve 3 anos e meio de ministério, mas durante aquele percurso, Ele nunca deixou de ser adorador a Deus. A gente não encontra ingratidão nele. Alguns textos a gente vê, por exemplo,
Pai, graças eu te dou quando houve a multiplicação dos pães. A Bíblia está dizendo assim: assim como recebestes, andai nele. Adorador louvou a Deus. A Bíblia diz que no dia da ceia, ele cantou hinos com os discípulos, os hinos que eram comuns daqueles dias. Quando ele subiu no monte Tabor e chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João: vem aqui, vem orar aqui comigo. E ficou lá com o Pai. De repente, suas vestes ficaram resplandecentes e o seu rosto brilhou como o sol. Ele estava adorando. Oração, adoração, de maneira que refletia uma glória e uma luz. Então, gratidão, louvor, adoração. Aí ele disse, voltar aqui para a cena dele com o diabo: Jesus, se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. Aí Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto ou servirás. Aí a Bíblia diz que o diabo fugiu. Quer botar o diabo para correr? Restaure seu altar. Quer ver vitórias? Talvez você fez todos os cursos, todos os treinamentos que podia na sua área de trabalho. E você diz: cadê? Só vingou uns frutinhos mirrados. O Senhor está dizendo: me adora. Era eu quem dava vitórias a Davi. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você quer vitórias nas áreas da sua vida? Restaura a adoração, restaura o louvor, restaura ações de graças. Vamos lá, Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Verso 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olhe para alguém perto de você carinhosamente, diga assim: chegou a hora de crescermos em ações de graças. Pula agora para Colossenses capítulo 3. O que nos diz Colossenses capítulo 3? Minha inspiração para você ler Colossenses essa semana vai ser bom demais. 3, verso 16. Vou voltar 3, verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, ponto e vírgula, e sede agradecidos. Você tem sido agradecido? Não, eu só agradeço quando é um negócio muito grande, um carro, né, uma comida maravilhosa, isso, aquilo. Você dá graças porque você tem 2 pernas e está andando? Você tem dado graças porque está a respirar? 2, 3 anos atrás era um pavor que a Covid chegasse e alguns morreram porque não tinham fôlego. Ao invés de reclamar do que não tem, agradece pelo que tem, e esse espírito de gratidão vai abrir caminho para provisões chegarem. Carinhosamente, novamente, diga para alguém perto de você, diga assim: seja agradecido. Continuando, Colossenses capítulo 3, verso 16 agora. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus
com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, fala comigo, gratidão, em vosso coração. E olha o 17 de novo, me impressiona, 3 versículos, falar 3 vezes de gratidão. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Que coisa, em 3 versículos, falar sede agradecidos, com gratidão, dando por Ele graças a Deus Pai. O Espírito Santo, através de Paulo, está querendo comunicar algo aqui. Imagina uma pirâmide. A base de uma pirâmide sustenta as outras partes de cima. Vamos pensar numa pirâmide. O ápice, a ponta aqui, sendo a adoração. A parte do meio intermediária sendo o louvor. Mas, irmãos, a base de tudo é gratidão. Porque se eu não tenho gratidão, como é que eu vou ter uma vida de louvor? Muito menos de adoração. Porque nós estamos nesse tempo cultivando, tornando os nossos olhos, os nossos corações, para nos examinarmos. Estou sendo grato? Eu estou ouvindo e estou vendo algumas áreas que eu estava não praticante da palavra. E estamos durante esses 2 dias, pelo Espírito de Deus, se você ver ministração após ministração, Deus está comunicando algo. Não é a voz bonita que nos faz ter gratidão. Gratidão é algo do coração. Não é porque eu sou músico. Essa gratidão tem que fluir do íntimo, de dentro. Um reconhecimento. Fala comigo, reconhecimento. Quando construímos isso, e por isso que Paulo falou 3 vezes, e no meio dessa fala, aí ele diz no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. No meio desse contexto dessa gratidão, de repente brota um louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais em vosso coração. Lembra a pirâmide? Se eu cultivo uma vida de gratidão, irmãos, isso é um degrau para uma vida de louvor. Se eu cultivo uma vida de louvor, aí talvez se diz, qual a diferença entre louvor e adoração? Existem muitas palavras na língua hebraica que vão mostrar contextos, mas eu vou ser muito simplório. Louvor é quando eu canto e eu digo para você, o Senhor é bom. Então estamos reconhecendo Ele de uma forma indireta, conversando entre nós. E adoração é quando eu digo para Ele diretamente, Tu és bom. E quando temos esse elemento, essa avenida direta, face a face com Ele, vai acontecer aquilo que diz o Salmo 22. Ele diz, eu habito no meio dos louvores. Mas muito mais do que no meio dos louvores, Ele vai falar, Ele vai nos tocar, vai nos ministrar, vai compartilhar coisas. A presença dEle vai fazer coisas que pregações não fazem. Eu sei que nós temos um culto aqui, tem ordem, tem gente trabalhando lá, tem crianças lá em cima, mas eu nunca vou esquecer, estou falando do Ministério Verbo da Vida. 2006, lógico, era um acampamento, tinha essa liberdade, mas eu lembro de um culto lá,
que começou 7 da noite e terminou 3 da manhã. E pensa que tinha bagunça, desordem, gente subindo, levantando. Não. Tinha um elemento da presença de Deus, do trono de Deus, que todo mundo era ministrado, às vezes até com 20, 30 minutos de silêncio, mas a presença dele estava ministrando. Eu queria te convocar a você não sair na temporada de acampamento. Nós vamos ter um acampamento aqui muito intenso. Ou a gente se inclina para a carne ou se inclina para o espírito. Eu conversava com o Guto no mês de dezembro, e Guto dizendo: meu Deus, eu não gostei de ter rompido o ano na praia. Aí eu: por que, Guto? Ele: rapaz, era um ambiente carregado, era bebo, cachaceiro, isso e aquilo. Eu já fui no outro ano estar com a família de Camila em Natal. Irmãos, virou um ano, era um negócio assim, estranho, porque desde criança meus pais me levaram para romper o ano na igreja. Ele é digno do nosso reconhecimento, Ele é digno do nosso amor intenso, Ele é digno da nossa paixão. Eu falo da paixão carnal, eu falo daquele desejo ardente que às vezes nos tira o sono, que às vezes a gente está canalizando esse desejo para outras coisas. Autossatisfação, ter glória humana, curtida. Eu queria ter 3.000 curtidas nisso que eu publiquei agora. Para com isso. Eu quero ter a curtida celestial. O anjo, em Daniel no capítulo 9, aparece para Daniel, aí disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Irmãos, Daniel era famoso na Babilônia, era famoso entre os judeus que estavam como escravos na Babilônia, mas o ibope de Daniel estava no trono. Então, em vez de buscar a curtida, que tua intensidade para com Deus venham com curtidas celestiais. Um anjo disse: ei, bonitão, bonitona, teu pai está muito feliz com você. Você está comigo? Abre comigo Hebreus capítulo 13. O meu tecladista já pode voltar, já bebeu água e descansou. Venha-se embora. Está demorando, venha. Uau. Hebreus 13. Quantos acharam? Verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Verso 15, vou ler o 14 e o 15. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, de vez em quando. É assim que está na sua Bíblia? Vamos ler aqui, todo mundo lendo comigo aqui em voz alta. Vamos lá. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus de vez em quando. Vou fazer de outra forma. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, só nos domingos, sacrifício de louvor. Pois eu quebro esse espírito religioso domingueiro na sua vida. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre.
Olha para alguém perto de você e diga assim: é todo dia, é toda hora. Diga: é em qualquer circunstância. Oferecer o que, irmãos? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ah, eu adoro a Deus, mas é no coração, lá na minha profundeza. É isso que a Bíblia diz? Não. Tem que sair um som, tem que ter uma expressão, tem que ter uma manifestação, tem que ter uma mecânica do falar, conectar com o coração. Vou voltar um pouquinho para Davi. Deus levantou Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu sei que ele conquistou as terras prometidas a Abraão, mas outra coisa, outro lado da moeda que Davi conquistou ou restaurou, foi a adoração com música. Eu disse para você que ele estabeleceu 288 cantores, músicos, a cada hora um turno de músicos. Saía um e já tinha outro pronto para entrar, 24 horas por dia. Alguns historiadores que estudam o contexto da vida, do tabernáculo de Davi, do ministério de Davi, dizem que isso pode ter durado 20, 30 anos. Aqui em Campina Grande a gente tem a história de um São João ali, e há um sofrimento muito grande no hospital ali do lado. Imagina você no hospital ouvindo um forró, um mês, sem parar a noite toda. Aquela música fica no juízo, inculca, parece chiclete. Mas você já pensou? De lado da casa de Davi tinha uma tenda e músicos tocando. A palavra cantada. Às vezes você se esquece de uma pregação. Mas hoje Camila olhou e disse: Tessa vai tomar banho. Aí ela foi. Aí eu fiquei ouvindo, né? Do meu quarto. A janela do meu quarto, vendo a janela do banheiro dela, e ela cantando: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E cantou e repetiu, cantou não sei quantas vezes. Por quê? Teve uma cantata de Natal aqui, que inculcou uma letra com a palavra de Deus na mente e no coração dela. Às vezes você se esquece da pregação, mas os cânticos tem um poder de escrever a doutrina dentro de você. Para de ouvir besteira. Isso traz uma atmosfera. Mas e quando chegar aquele momento que não é mais nenhuma música, Deus vai colocar uma música que nunca foi cantada na terra na tua boca. Porque Davi disse: põe na minha boca um cântico novo. Ah, porque o CD de fulano, o CD de Beltrano. Não estou dizendo que você vai receber uma música para gravar, porque nem todo mundo tem cacife e tem essa chamada. Mas eu declaro que você vai ter umas experiências com o Espírito Santo. O espírito de profecia, Deus vai te consolar com palavras ungidas que vão sair da sua própria boca. Você me dá mais 2, 3 minutinhos para eu ler o último versículo? Pessoal da mídia já pode botar aí, Isaías 51. Certa vez, estudando sobre música, adoração, eu fiquei com uma curiosidade. Será que havia música no Éden? Tem um texto em Jó, diz que as estrelas cantavam na criação. Mas esse versículo me abriu algo. E eu vou ler. E eu quero que você escute Daiane hoje de manhã. Ela falou sobre o jardim. Maneco, o que ela falou? Vai lá e assiste. Mas está conectado com isso. Isaías 51, verso 1. Ouvi-me, vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor.
Olhai para a rocha de que fostes cortado e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Ponto e vírgula. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Eu não quero saber o que o diabo fez, mas eu quero te dizer que a adoração vai transformar o seu mundo. Contato com Deus, presença de Deus, vai tirar a voz de lamento, vai ter uma voz de júbilo, de alegria, de regozijo, de intimidade, de consolação. Imagina Davi, 15 anos de perseguição, quantos medos, quantas noites mal dormidas, mas ele nunca deixou esmorecer o adorador dentro dele. E chegaram depois os dias de exaltação. Tem pessoas aqui precisando de milagres. E talvez você diga, eu queria que fulano viesse, profetizasse, alguém tocasse em mim. O Senhor está dizendo, me adora, me serve, me bendiz, me reconhece, me honra, me deseja, deseja me conhecer. Paulo diz que mergulhou no coração de Deus pelo Espírito de Deus, as profundezas de Deus. E Deus se deixa conhecer? Sim. Ele diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Fecha teus olhos. Pai, obrigado por essa noite inspiradora. Eu vou parar por aqui, mas sei que o teu Espírito continuará, hoje de noite, pela madrugada, ao ler tua palavra, ao te adorar em línguas. Eu libero sobre o teu povo a paz do teu trono, o descanso, o refrigério, o ministério do Espírito Santo, que é o revelador de mistérios. E não seremos mais os mesmos. Porque vamos crescer em ações de graças. E vamos seguir a ordem de Jesus. Primeiro adoração, depois serviço. Como podemos falar de Ti se não temos tempos contigo? Obrigado, Pai. Se você está nessa noite aqui e nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, ou você é um desviado, Ele está te chamando. Ele está dizendo, eu quero restaurar a tua vida. Eu quero que você descubra um adorador que eu te fiz por dentro. Eu quero te apresentar o adorador que você é por dentro. Se você é essa pessoa, ou nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, nós vimos aqui em Colossenses